Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu falar, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua revelação. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Tu és o nosso Deus, tu és um Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é um Deus que nos ama a cada um de nós, o Deus que nos salvou. Ó Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão ao Senhor, que podemos reunir em teu santo nome, ouvir a tua palavra, receber mais a tua vida, mais a tua luz. Ó Senhor, mais transformação. Senhor Jesus, dai-nos ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Senhor Jesus, em teu nome nós oramos, em teu nome nós agradecemos, nos humilhamos na sua poderosa mão. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Continuamos a falar sobre o Evangelho de Deus, do irmão Atmani, e nós chegamos nessa 13ª mensagem, que nos fala de vários pontos que são importantes, que vários irmãos já compartilharam, sobre o arrependimento, perdão dos pecados, oração, confissão dos pecados. E hoje vamos chegar nos dois últimos que ele compartilha, mostrando que a verdadeira salvação, nós somos apenas de um fato, é crer no Senhor. Crer é receber o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos redimiu, aquele que pagou um alto preço por cada um de nós. Então, para nós termos mais clareza, hoje ele fala de dois últimos, que ele fala aqui o amor e também do batismo. Este amor e o batismo é frutos que nós cremos no Senhor, da salvação que Deus deu para cada um de nós. Amém? E o versículo base está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é bastante conhecido por todos nós, mas nós vamos penetrar nessa palavra, receber do Senhor de uma maneira viva e verdadeira. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele fala de uma maneira: Deus amou. Não importa como o homem é, como o homem age, Deus amou o mundo. Deus amou a cada um de nós. E de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a coisa que mais ofende a Deus é não crer em Deus. Esse é um ato que ofende a Deus. Por isso, Deus incumbiu a cada um de nós de sermos as suas testemunhas para levar o Evangelho de Deus, para que as pessoas possam conhecer esse verdadeiro Deus que é vivo e verdadeiro. E esse Deus pode salvar a cada um de nós. Ele nos ama, e Ele ama a cada um dos homens. Mas nós precisamos crer nesse Senhor. Os homens precisam crer no Senhor e receber a vida eterna. A vida eterna é a vida de Deus, é a vida que nos regenerou e é a vida que tem o poder de regenerar cada criatura de Deus.
Então, por isso, a importância, né, na salvação de Deus é crer. Né, quando o irmão Watchman Nee deu essas mensagens, né, naquela época, né, na China, né, tinha muito a religião católica, né, Confúcio, e tinha muitas atividades, né, para que pudesse agradar a Deus. Então as pessoas acham que fazer penitência poderia ganhar a salvação, poderia agradar a Deus. E por isso, de uma maneira bem objetiva, a única condição para a salvação de todos os homens é crer no Senhor. Eu preciso crer e receber a vida de Deus, a vida eterna. E quando eu creio nesse Senhor, essa vida me regenera. E eu ganho um novo nascimento. Eu ganho uma nova vida. Então, irmãos, o evangelho é muito simples. É crer, é receber o Senhor e ganhar a verdadeira salvação. Não precisa fazer nada mais. Apenas crer no Senhor. Por isso, muitas vezes nós vemos, né, que muitas pessoas fazem promessa, tá certo? Daqui uns dias, Semana Santa, tá certo? Né, não vai comer carne, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer penitência. Isso não traz salvação. A única coisa que traz salvação é crer no Senhor, é receber Ele como seu único Salvador, recebendo a vida de Deus, a vida eterna. Aí, continuando, ele fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o desejo de Deus. Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar as pessoas. Deus não veio condenar esse mundo, Deus veio salvar essas pessoas. Por isso ele enviou o seu Filho para morrer em cada um de nós. O sacrifício do seu Filho é verdadeiro. Deus aceita esse sacrifício que o Senhor fez na cruz. Ele morreu por cada um de nós, por toda a humanidade, para que a humanidade pudesse crer no Senhor e receber Ele como seu Senhor e como o seu Salvador. Então, por isso, irmãos, essa é a base. Então, nós vemos aqui, por um lado, do lado de Deus, é amor. Se Deus não nos amasse, Ele não ia mandar seu Filho para morrer por mim e por cada um de nós. É amor de Deus. Você tem de valorizar isso, nós temos de valorizar o amor de Deus. Foi por causa desse amor de Deus que eu posso ser salvo, que você pode ser salvo, você pode ganhar a vida eterna, a vida de Deus. Você pode ser regenerado. Louvado seja Deus. E do lado do homem, a única coisa que nós precisamos é crer nesse Senhor. É confessar Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor que morreu na cruz, que a obra que Ele fez não foi em vão. Eu creio na obra de Deus. Por isso, se você lê o Evangelho de João, né, só no Evangelho de João fala 86 vezes sobre a vida eterna. Essa vida de Deus para regenerar o homem, para me regenerar, para nos dar a salvação. Então, por isso é importante, irmãos, nós vamos crer nesse Senhor. É só isso. Não podemos acrescentar nada, mesmo que coisas sejam boas. Como hoje vamos falar, né, sobre o amor. Mas a salvação vem pela fé. Nós vamos crer. Por isso que a palavra fala, né, a palavra de Deus é clara, né, a salvação recebe pela fé. Não é por obras,
Não é por meu mérito, não é por mérito humano de ninguém. Não é por prática religiosa. Nós vamos crer no Senhor. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler junto esse versículo novamente? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa é a nossa posição, crer. Eu creio, você crê? Eu creio na salvação de Deus. E aqui o Senhor fala, será salvo tu e a tua casa. Tá certo, irmãos? Então nós precisamos dar valor a essa salvação que Deus preparou para cada um de nós. Que valor que você dá para essa salvação que o Senhor preparou para mim e para você? Nós vamos valorizar. Foi um preço alto. Né? O preço dessa salvação que eu ganhei, que você ganhou, teve uma morte. A morte do seu único filho, o unigênito de Deus. Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue por minha causa e por sua causa. Foi preço de sangue. Então, irmãos, vamos valorizar a obra de redenção que Deus deu para cada um de nós. Às vezes nós nos acostumamos com a nossa vida cristã e esquecemos de valorizar esse alto preço que Deus pagou para cada um de nós, entregando o seu único filho para nos salvar, para me salvar a cada um de nós. Vamos valorizar a nossa salvação, irmãos. É muito importante a nossa salvação para com Deus. Então nós vemos, crer é você confiar em Deus. Crer é você receber toda a obra inclusiva que o Senhor fez na cruz por mim e por cada um de nós. E por todos os homens. Gálatas, capítulo 2, vamos ler. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É simples, irmãos. É crer no Senhor. Não é por obras. Nós temos que confiar, nós temos de crer nessa obra de redenção que Deus fez por mim e por você. Eu preciso valorizar essa obra na cruz. Esse sangue que foi derramado. Houve uma morte, houve derramamento de sangue. Esse sangue tem poder de me limpar, de me purificar. Esse sangue nos dá o direito de ter a presença de Deus, de ter comunhão com Deus. Porque um dia eu criei no Senhor. E quando eu criei no Senhor, uma nova vida entrou dentro de mim.
E é a vida de Deus, é a vida eterna, é a vida indestrutível, é uma vida inabalável. É a vida que vence todas as nossas dificuldades. É uma vida que é suficiente. Não precisamos fazer nada por nós mesmos. Nenhuma obra da lei, nenhuma prática para ganhar essa salvação. É crer nesse Senhor. É ter a convicção. Eu creio em Deus. Eu recebi a vida de Deus. Eu recebi a vida eterna. Eu fui regenerado. Eu sou um novo homem. Porque eu ganhei uma nova vida. É a vida de Deus. A vida do seu Filho, Jesus Cristo. Muitas vezes, como o irmão nos explicou nesse livro, amar a Deus não é uma condição para a nossa salvação. Não é uma condição para a nossa salvação. Amar a Deus é fruto da nossa salvação. Vamos ler Lucas. Lucas 10. Lucas 10, a partir do 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Olha só. Depois tem a parábola do samaritano, nós não vamos entrar nessa parte. Só queremos que os irmãos lembrem. Essa pessoa queria testar o Senhor. Tá certo? Ele era o intérprete da lei. O Senhor sabia que ele era o intérprete da lei. Ele queria provar o Senhor. E a pergunta dele é uma pergunta interessante, para provar mesmo o Senhor. Tá certo? Ele falou mestre. Certo? Que ele sabia que o Senhor ensinava. Ele sabia que o Senhor era o mestre. Então por isso ele falou: o que farei para herdar a vida eterna? A resposta do Senhor é uma resposta de uma pessoa que conhece o coração dos homens. É uma pessoa que sabia quem ele era. Ele estava provando o Senhor. E o Senhor respondeu: o que está escrito na lei? E ele, como você interpreta? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento. Olha, o Senhor mostrou um outro caminho para ele. O Senhor mostrou o caminho da lei. A lei é perfeita. A lei é santa.
mas ninguém consegue cumprir a lei. O povo de Israel, quando ganhou a lei de Deus, os 10 mandamentos, falou, né? O senhor mandar, nós vamos fazer. Fizeram? Não. O homem natural, o homem religioso, não consegue. Então o Senhor mostrou para ele, você conhece 100% a lei, mas você não consegue amar a Deus 100%. Você não consegue amar o próximo 100%. Por quê? O homem caído, irmãos, é impossível. Você consegue amar o seu inimigo? A sua esposa, seus filhos, sim. Mas o inimigo é impossível por nós mesmos. É impossível para o homem. Por isso que o Senhor foi sábio, mostrando para ele, né, que somente a vida de Jesus, a vida de Deus, que nos capacita a crer em Deus e amar 100% a Deus e amar 100% o próximo. Somente pela a vida de Deus. Por isso lá em Romanos também fala, né? Romanos capítulo 3. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos expõe quem nós somos. A lei expõe que nós não conseguimos amar o inimigo 100%. Por isso nós precisamos da salvação de Deus. Por isso, irmão, amar a Deus é o resultado da nossa salvação. Não é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é crer no Senhor. Em 1 João, capítulo 4, nos mostra claramente 1 João capítulo 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está vendo, irmãos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso nós ganhamos a vida de Deus. Nós ganhamos a salvação de Deus. Então a salvação tem que estar bastante clara para nós, irmãos. Nós precisamos crer no Senhor. Receber a vida de Deus. Receber a vida eterna do Senhor. O Senhor também mostra para nós, em Lucas, Lucas 7. Sete 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. Está vendo, irmãos?
Um devia muito, o outro devia pouco. Tá certo? Mas todos os dois estavam devendo. Nós somos devedores a Deus. Mas ele faz a pergunta. Ambos foram perdoados, mas quem amou mais? Aquele que deve mais. Irmão, a nossa dívida para com Deus é impagável. Então nós, por direito, temos de amar a Deus muito mais do que amamos. Porque a nossa dívida era impagável. Mas Ele nos perdoou. Isso é amor de Deus. Esse amor, irmão, tem de me constranger, tem de constranger a cada um de nós. Eu não quero viver por mim mesmo. Eu quero viver por meio da vida de Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero ser uma testemunha de Deus. Eu quero ser a luz de Deus nessa terra. Eu quero ser o sal nessa terra. Eu quero ser as verdadeiras testemunhas do Senhor aqui na terra. Vamos ter 1 minuto de oração. Senhor, a dívida é impagável, mas o Senhor nos perdoou. E nós queremos te amar mais, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ser aquele que foi mais perdoado e mais ama o Senhor. Então nós vemos aqui o perdão vem primeiro, o amor vem depois. Por causa do Senhor nos perdoou, nós amamos o Senhor. Nós amamos a Deus porque nós somos perdoados pelo Senhor. E o segundo ponto, né, que o irmão fala conosco é sobre o batismo. Que o batismo não é uma condição para a nossa salvação. Nós somos salvos, por isso nós somos batizados. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, 16. Dezesseis. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tá vendo, irmãos? Quem crer tem um resultado. Ele dá um testemunho. Eu quero ser batizado. Eu não pertenço a esse mundo. Olha, a segunda parte do versículo. Mas quem não crer será condenado. Aqui não fala quem crer e for batizado e não for batizado será condenado. Não. É só quem crer. A condenação está ligada ao quê? À incredulidade. Tá certo, irmãos? Então, o batismo é um testemunho quando você crê no Senhor. Tá certo? Louvado seja Deus. A gente tem um exemplo que muitos irmãos, né, gostam, está em Lucas, né, 23.
Lucas 23, né, dos dois malfeitores, a partir do 39, fala: um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Está vendo? Ele creu no Senhor. Ele não foi batizado, mas ele creu no Senhor. E ele foi salvo. Então, a condição é crer no Senhor. Né? O batismo é um testemunho público de fé. Não é um instrumento de regeneração. É testemunho público de fé. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço à casa de Deus. Eu pertenço à família de Deus. Tá certo? Como diz em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ler junto esses dois versículos, irmãos? Pois pela graça, a fé, isso não vem de vós. Amém. Amém. Irmãos, tão grande salvação nós recebemos. Vamos descansar na graça do Senhor. Essa graça nos salva. Essa graça é suficiente. Irmãos, nós não merecemos salvação. É pela fé que nós recebemos o Senhor. O Senhor consumou toda a sua obra. Nós precisamos crer nessa obra. Quando o Senhor morreu lá na cruz, tá certo? O Senhor falou: tudo está consumado. A obra de Deus, a obra de redenção do Senhor, né? Ela foi consumada. Evangelho de João, para a gente. Capítulo 19. e 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia! Está tudo consumado. A obra de Deus na cruz, a redenção que Deus preparou para cada um de nós, estava pronta. Nós precisamos crer. Por isso, irmãos, que o irmão Watmani falou para nós, não é amor, não é santidade, não é confissão, né? Não é batismo, tá certo? Que nos salva. Isso são frutos da nossa salvação. Não é a raiz da nossa salvação. A raiz da nossa salvação é crer no Senhor. Por isso, graças a Deus por essa vida que está dentro de nós. Quando nós cremos,
no Senhor, nós recebemos essa vida nos leva a amar mais a Deus, essa vida nos leva a servir mais a Deus, essa vida nos leva a ser obediente a Deus, essa vida tem gratidão a Deus. É a vida de Deus que Deus deu para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a conclusão é que nós temos apenas crer no Senhor. A salvação, ela vem pela fé. O amor é a consequência da nossa salvação. O batismo é um testemunho para nós. Por isso, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala assim: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Aleluia. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Nós vemos como está esse mundo, tá certo? A ONU construindo um outro, nunca vai ter paz, irmãos. Nós só temos paz no Senhor. Nós somos justificados, pela fé, e por isso nós temos paz com o Senhor. Eu terminei um pouco mais antes, porque os jovens querem compartilhar e também os irmãos vão compartilhar aqui na frente aquilo que desfrutou. Mas eu quero ler ainda, para concluir, essa palavra. Irmãos, nós temos de crer nesse evangelho, nós temos de crer em Deus e nós vamos viver com Deus. No evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, fala assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos ler junto esses dois versículos? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estamos escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? A salvação é pela fé. Precisamos crer na obra de Deus fez por cada um de nós. É simples. É crer no Senhor e receber a vida de Deus. Amém?